Coloque a mão no coração. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós fazemos essa oração, meu Deus, perante a Tua poderosa palavra, crendo, Senhor, que a Tua palavra é o poder de Deus para a salvação. Enche, Jesus, os nossos corações da Tua poderosa palavra, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nessa noite mais uma vez, é o que nós cremos em nome de Jesus. Amém, igreja. Aleluia. Amada igreja, eu vou ser breve, mas eu quero falar aquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração perante esse texto. Nós estamos num propósito, numa série, ultrapassando os limites. É muito importante nós meditar sobre a vida de personagens bíblicos que obteram êxito quando nós tratamos em ultrapassar limites. Primeiro, irmãos, eu quero falar de Saul e do exército de Israel. Havia ali um gigante chamado Golias, que começou a lançar palavras de afronta para Saul, o rei de Israel, junto com o seu exército. Os irmãos meditaram no texto as palavras desse gigante perante Saul e o exército. E o versículo 11, irmãos, vai deixar bem claro que quando Saul ouve essas palavras, eles ficaram com medo, temeram a afronta. Aqui eu quero refletir, analisar algo junto com a igreja sobre o medo. Nós podemos pensar o medo de várias formas, de várias maneiras, nós podemos analisar o medo. Primeiro, nós meditamos o que a Bíblia fala em Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Essa forma de temor, essa forma de medo, é perante a grandeza de Deus, perante a perfeição de Deus, nós temos temor perante o nosso Deus. Pensamos outra forma de medo, é um medo que vem para apavorar, é um medo que vem na nossa vida para trazer angústia, e acredito eu, quando medito o texto da palavra do Senhor, igreja, que Saul, junto com o exército de Israel, quando ouviu as palavras de afronta do gigante Golias, eles ficaram apavorados. Eles sentiram, quem sabe, sentimentos de angústia perante aquelas palavras de desafio. Pensamos também mais uma forma de medo, que é um medo que vem para paralisar, o medo que paralisa, o medo que vai te travar, o medo que vem para te estagnar, você não sair do lugar. Veja bem, igreja, nós pensamos aqui algumas formas de medo, que isso pode atrapalhar a nossa vida. Quem que não tem medo? Todos nós. Todos nós. Davi ficou, digo melhor, Saul ficou horrorizado, apavorado diante daquela situação. Acredito eu que ele travou, que ele paralisou, que ele não conseguiu reagir diante daquela afronta. Sabe que nós já passamos momentos na nossa vida que nós paralisa, irmãos, em situações da nossa vida? O medo é uma coisa tão terrível, irmãos. O medo, quando eu digo numa situação ruim, que ele traz angústia, ele pode levar a ansiedade generalizada. Ele pode
acabar com a autoestima de uma pessoa. Foi assim que Saul se comportou quando nós meditamos esse texto. Por outro lado, se você for ler todo o capítulo 17, você vai ver que o outro personagem que nós vamos abordar aqui é Davi. Quem era Davi? Filho de Jessé. Um capítulo antes do 16, nós podemos meditar, quando nós falamos de Davi, o profeta Samuel indo na casa de Jessé para escolher o segundo rei de Israel, porque o Senhor Deus já tinha rejeitado Saul. Chega lá Samuel na casa de Jessé e anuncia a Jessé que Deus escolheu um dos seus filhos para que ele ungisse para rei de Israel. Quem é escolhido de Deus aqui? Diga glória a Ele, amém. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Saul também era um escolhido de Deus. Deus que escolheu Saul. Mas agora Deus havia se arrependido por causa do comportamento de Saul. Então lá está Samuel na casa de Jessé, e passa os 7 filhos de Jessé: Eliabe, Abinadab, Samar, que eram os 3 mais velhos, né? E aí então, irmãos, os 7 filhos de Jessé passa diante de Samuel, e Deus fala que nenhum daqueles ia ser o rei de Israel. Nenhum deles. Aí eles lembrou-se: tem o menor, ou o caçula, que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Quer dizer, o caçula ou o menor seria o pequeno, o menino, aquela criança que o pai tinha que dar um jeito, coloca lá no meio do pasto para cuidar das ovelhas, dá um jeito desse menino, para ele não ficar aqui no nosso meio fazendo arte, dando trabalho, mais ou menos nesse sentido. Ficava longe ali dos seus irmãos, o menorzinho, o pequeno. Aleluia, louvado seja Deus. E aí então Samuel falou: olha, manda chamar, porque ninguém senta em volta à mesa até que esse menino, esse pequeno, esse caçula, esse menor venha. Aleluia, louvado seja Deus. Deus mandou chamar Davi. É sabido da igreja o texto bíblico que então assim que Davi entra ali, Deus já brada na vida de Samuel, dizendo que Davi é o escolhido. Ele já faz a unção, aleluia, sobre Davi, e o Espírito de Deus apodera sobre a vida de Davi. Tem coisa melhor, irmão, do que o homem, o ser humano, ter sobre a sua vida o Espírito de Deus? Não tem. O Espírito de Deus na nossa vida é algo precioso. Então percebemos aqui no capítulo 16 que Deus escolheu Davi, Deus ungiu Davi. Agora você vai para o capítulo 17 e você vê Saul e o exército paralisado, horrorizado, com medo do Golias. Aí o pai Jessé diz para Davi: vai lá onde os seus irmãos estão, leva esses pães, leva esse queijo aqui e tal. E quando o menor, que é Davi, vai ao encontro dos seus irmãos, ele depara-se com Golias desafiando o povo de Deus. Só que Davi, ele foi diferente de Saul, irmãos. Ele não paralisou, ele não ficou horrorizado, apavorado, não. A Bíblia Sagrada nos afirma que Davi falou assim: quem é
esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo. Aleluia, quem serve esse Deus vivo aí? Ele abriu a boca e falou palavras de coragem. Mas espera aí, ele não era pequeno, ele era o menor, ele não era o que o pai colocou lá no meio do pasto para cuidar das ovelhas, para não dar problema entre os irmãos, para não fazer arte, dá um jeito nesse menino, fica para lá. Mas ele disse: quem é esse filisteu incircunciso diante desse Deus de Israel que nós servimos? Aleluia. Igreja, eu posso falar para vocês, baseado nessa palavra, quem é Satanás, quem é o diabo, perante esse Deus poderoso que nós servimos, irmãos? Quem é Ele? O nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia, quem pode dar glória? Muito tempo a gente ouve, né? Não olhe o tamanho do seu problema, olhe o tamanho do seu Deus, que é maior do que o seu problema. Não é assim, irmãos? Às vezes nós se limitamos e olhar o tamanho do gigante, a arma que o gigante está trazendo consigo, e etc. Mas muitas vezes nós não paramos para analisar o tamanho que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então, diferente de Saul, Davi, ele cria no seu coração que Deus era grande, que Deus era poderoso. Aí ele trouxe também a lembrança que ele havia derrotado leão, urso, tudo diante da presença desse Deus. Ele trouxe à tua memória o que Deus já havia feito na vida dele. Se nós pensar, igreja, o que Deus já fez por nós, não é motivo de nós ter medo, apavorar e paralisar diante da situação que nós vivemos. Situações, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já vencemos, já passamos, ou seja, ultrapassamos problemas difíceis na nossa vida, lutas terríveis. Você pode contar uma experiência, o irmão, a irmã, todos nós aqui. E é importante, irmãos, nós trazer na memória. Por muito tempo a gente ouve, eu sempre ouvi, quem vive de passado é, todo mundo conhece, irmão, é popular. Quem vive de passado é museu. Todo mundo fala isso. Quando eu digo todo mundo, eu estou dizendo que a gente tem costume de ouvir esse dito popular. Mas na verdade o que eu quero falar aos irmãos é que nós temos que trazer coisas boas para a nossa memória. Isso encoraja, isso traz fé para nós. Quando você traz um testemunho, irmão, isso traz fé para a pessoa. Então eu acredito que Davi tinha esse entendimento, porque ele começou a trazer, falou para Saul: olha, eu venci o leão, venci o urso. Veja bem, irmãos, ele teve coragem, diferente de Saul. Aí Davi fala algo muito profundo também. Ele não ia contra aquele gigante, de encontro àquele gigante, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento, mas ele falou: eu vou contra ti em nome do Senhor. Olha a diferença, igreja. É em nome do Senhor, é em nome de Jesus, é em nome do Deus vivo, aleluia, louvado seja o Senhor. Para nós ultrapassar barreiras, irmãos, para nós vencer gigantes, para nós ter vitória na nossa vida, na presença do Senhor, é somente através do nome dEle, da presença dEle. Nós podemos falar, sei lá, pela psicologia, algum medo psicológico, não é verdade? Porque
traz o medo, angústia, depressão, preocupações, traz medo, preocupações, traz ansiedade e etc. Mas o que eu estou querendo levar para a vida dos irmãos nessa noite, para a minha vida também, através da palavra de Deus, irmãos, é a confiança que nós temos que ter em Deus. Isso faz toda a diferença, porque quem confia em Deus não trava, quem confia em Deus não paralisa, quem confia em Deus não apavora, irmãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quem confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E Davi, ele demonstra para nós essa questão da coragem de enfrentar, de lutar, de não temer o gigante, porque ele ia em nome do Senhor contra aquele gigante. Não era armas físicas, não era espada, não era uma flecha, não era o escudo que Davi ia de encontro àquele gigante, não, irmãos, mas ele ia no nome do Senhor, confiança que ele tinha em Deus, pela fé que ele tinha em Deus, a fé que liberta do medo, a fé que joga por terra tudo aquilo que vem para travar a sua vida. É essa fé que Davi tinha no seu coração, no Deus vivo. Uma coisa que Satanás tenta destruir de nós é a fé, irmãos, a confiança, confiar em Deus. Essa é a coisa mais importante no coração do cristão. Nunca nós perder a confiança em Deus. Quem confia em Deus, irmão, vence qualquer barreira. Imagina naquela pandemia, irmãos, se nós não tivéssemos confiança em Deus, meu Senhor. Estou falando de situações difíceis, que pode trazer medo, preocupações, mas nós vencemos e estamos aqui reunidos para glorificar o Senhor, a glorificar a Deus, porque nós vencemos no nome do Senhor as dificuldades. Davi, então, ele não usa armas físicas, vai lá e pega pedras, uma funga, não é? Um estilingue, e ele vai de encontro ao gigante. O gigante olha para Davi com desprezo, desprezando Davi, porque ele era o pequeno, ele era o menor, era um menino, sei lá, quem sabe um adolescentinho de 12 anos, pequeno, mas o coração dele tinha espaço para um Deus grande, para um Deus vivo, para um Deus que tinha todo o poder, irmãos. Davi, eu acho que era do tamanho do pastor Carlinhos, assim, mais ou menos. Será, irmão? Mas o coração tinha espaço para um Deus poderoso, Deus maravilhoso. Amém, igreja? Seu coração tem espaço para esse Deus, irmão, que é grande, que é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Davi pegou aquela pedra, ele não correu, irmãos, ele foi de encontro do gigante. Ele não fugiu da batalha. O gigante partiu para ir de encontro a ele, ele partiu para ir de encontro ao gigante, e lançou a pedra, que cravou na testa do gigante, e o gigante caiu por terra. O gigante caiu diante da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. O gigante, quem sabe, caiu lá, mas não tinha morrido ainda não. Morreu não. Davi foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Olha, irmãos, que Deus poderoso, olha que Deus vivo. Davi venceu, irmãos, porque ele teve coragem, ele teve confiança, ele teve fé. Ele confiou em Deus, ele foi em nome do Senhor, ele não confiou no seu nome, ele não confiou na sua popularidade, se ele, isso e aquilo, não, ele confiou no Deus dos exércitos. Por isso que ele venceu o gigante. Então podemos dizer que quem ponhou por terra aquele gigante foi o poder de Deus, usando a vida do pequeno Davi. Amém, igreja? Quem recebe isso na sua vida? Aleluia, louvado seja. Essa fé, meus irmãos, que liberta, essa fé que nós ultrapassa barreiras e dificuldades.
Primeiro eu passo um bálsamo, né? Para depois vir um chicote. Mas irmãos, depois que Davi teve vitória, irmãos, a perseguição não parou por aí. Porque tem gente que acha que, o problema aqui. A luta continua, irmãos. Vamos ler só um versículo do capítulo 17 e versículo 58, meus irmãos. De 1 Samuel 17, 58. Acho que, se não falha a memória, é o último versículo aí do texto, do capítulo 17. Amém? Vamos procurar aí. Quero que os irmãos leiam esse texto. 58, o versículo do capítulo 17. Vamos lá. Encontraram, irmãos? Olha lá, pode ler. 1, 2, 3. Vou falar aos irmãos. Davi teve vitória. Ele venceu, diferente de Saul, que travou, que paralisou. E Saul, chegam a dizer que, de fato, Saul conhecia sim o pai de Davi. Mas aí o texto está dizendo que a pergunta, de quem és filho? Não é? Eu que falar assim, Davi poderia falar assim, olha a cabeça aqui, eu matei esse gigante. Poderia se ensoberbecer, poderia colocar a vanglória no seu coração, amada igreja. Mas Davi, ele fez questão de dar honra ao seu pai Jessé. Pegou a visão, irmãos? Trazendo para a espiritualidade, as nossas batalhas, os nossos gigantes, os nossos limites que nós ultrapassamos, irmãos, aleluia. Nós, ao obter vitória, ao alcançar vitória, nós não podemos esquecer que sozinho nós não conseguimos nada, e após conseguir, nós temos que dar glória a esse Pai que é soberano, o Criador dos céus e da terra. Quantas pessoas, quando recebem de Deus, não dá glória ao Pai, não honra o nome do seu Pai que é Deus, não volta, né, irmãos, para agradecer. É sabido dos irmãos o texto, 10 leprosos foi curado. Quantos que voltou para se render aos pés de Jesus? Apenas um. É muito importante nós dar glória a esse Deus, irmão, após batalhas vencidas na presença dEle. Porque se nós vencemos essa batalha, a glória é para Ele, porque não foi de nós mesmos, foi o próprio Deus através da nossa vida que nos ajudou. E Davi, ele demonstra isso para nós: sou filho de Jessé, o teu servo, o belemita de Belém. O que nós percebemos, podemos analisar e pensar com essa fala de Davi? Que ele não estava importando para o nome dele, o importante era honrar o Pai, o importante era glorificar a Deus. Pegou a visão, irmãos? Eu estou muito teólogo hoje, né? Amém, igreja? Como eu disse aos irmãos, as batalhas, ela não para. Quando Davi recebeu esse êxito do Senhor, Saul, ele começa a ficar com inveja de Davi, ele começa a perseguir Davi. Irmãos, pós-bênção, pós-vitória, ainda nós temos que continuar de joelhos na presença do nosso Deus. Nós não podemos acomodar porque nós vencemos uma batalha, vencemos um gigante, porque não era só, os irmãos, é sabido dos irmãos, a Bíblia, não era só aquele gigante Golias, tinha mais gigante. Significa que
no decorrer da nossa vivência aqui na terra, sempre nós vamos ter batalha. É sabido dos irmãos que quando nós entregamos, levantamos nossa mão, entregamos a nossa vida para o Senhor, é o mesmo que nós estamos sendo alistados no exército, é o mesmo como nós se declaramos um soldado da parte de Deus, igreja. Percebe, irmão, que Deus está chamando a nossa atenção aqui nesta noite? Vamos ler o capítulo 18, o versículo 1 e 2. Mesmo livro, 1 Samuel 18, 1 e 2. Aleluia. Capítulo 18, versículo 1 e 2. Só o Senhor é Deus. Contrário, igreja? Amém? Pode ler? 1, 2 e o 3. Veja bem, irmãos, a perseguição continua. Saul perseguia Davi. O filho de Saul, ele teve um amor muito grande pela vida de Davi. Significa, irmão, que no meio das perseguições, sempre Deus vai preparar pessoas de Deus para estar junto conosco também. Esses textos daí para frente é muito importante, irmãos. Toda vez Jonas avisava Saul, ou seja, ao contrário, avisava Davi da perseguição do seu pai Saul. Mas no coração de Davi, ele não queria, irmãos, tocar no ungido de Deus. A Bíblia Sagrada vai afirmar, se os irmãos lerem todo esse texto aí, que certa feita Davi, vendo ali Saul descansando, ele foi lá e cortou um pedaço da barra da túnica de Saul, e foi adiante, longe, e gritou por Saul, e mostrou para ele, que não queria matar ele, porque ele não queria tocar no ungido do Senhor, no escolhido de Deus, porque Saul também era escolhido de Deus. Amém, igreja? E diante dessas perseguição, como eu disse, a perseguição não parava. Davi, irmãos, ele até teve que se refugiar em uma caverna. Quem que é o nosso refúgio, irmão? O nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Diante das perseguições, diante do gigante, nós vamos se refugiar debaixo das asas do Onipotente, e sempre nós vamos estar seguros na presença dEle. Essa caverna que Davi ficou lá, ele encontrou mais homens, 400 homens, homens desprezados, homens ali endividados, homens que estavam desacreditados, homens que estavam marginalizados, e se juntou com ele e formou um exército. Eu quero dizer a você, você pode se refugiar em Deus, que Deus ele tem poder. O nosso refúgio é Deus. E eu entendo, irmão, que dentro dessa caverna, Davi, ele fez o que todos nós temos que fazer diante das perseguições: oração. Ele clamou a Deus, ele buscava a presença de Deus. Para nós vencer, irmãos, perseguições, eu digo de todas as formas, pode ser perseguição no trabalho, espiritual, todas as áreas, nós só vence no nome do Senhor, só através dos joelhos dobrados. Eu não consigo ver nós, irmãos, vencer batalha com a nossa oratória. Eu não consigo ver, por mais que nós temos um certo, vou dizer, poder de persuasão, de comunicação, mas se não tiver os joelhos diante da presença do Senhor dobrado, para se refugiar em Deus, não consegue vencer as perseguições.
De repente você pode, como a Bíblia diz, uma palavra branda, até animizar ali uma discussão, um problema, mas tem coisas que é no âmbito espiritual, é no campo espiritual, que é só através da igreja estar com os joelhos na presença do Senhor. Eu acredito que Davi era esse homem, irmãos, mesmo fugido, mesmo refugiado ali na caverna, ele buscava a Deus. Eu tenho que falar, eu matei um gigante, eu vou ter que fugir de Saul. Olha só, irmãos, podemos analisar, podemos pensar isso. Diga glória a esse Deus, aleluia. Irmãos, que o Espírito de Deus continue falando, mas que esses textos ficam no nosso coração. Medo, angústia, ansiedade, tudo isso também nós conseguimos vencer com os nossos joelhos na presença do Senhor. Não tem outra forma, igreja, não tem outra maneira de nós vencer, se não for nessa confiança, nessa coragem. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando. Pode aplaudir Jesus, em nome de Jesus.